meio-dia e 11 agora, é hora do quadro Doutor Responde toda terça-feira aqui no BG. Tomara que não, mas você aí talvez está com dificuldades para dormir, já sofreu com insônia, por exemplo? O Doutor Responde vai falar desse assunto agora, que é qualidade do sono. Ao vivo com a gente aqui o médico neurologista Guilherme Mendonça, para entender mais, né, a respeito desses problemas, como melhorar também o nosso sono, que é fundamental para a nossa saúde de forma geral, né, doutor? Descansar, ter um bom sono é primordial para a gente estar bem, né? Boa tarde. Primordial. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. O sono, às vezes, ele é deixado de lado e é subnotificado. Muitas causas que podem chegar a dar, consequentemente, alguns sintomas neurológicos, como falta de memória, dificuldade de concentração, sonolência excessiva diurna, que é aquele cansaço, aquela indisposição. Isso tudo pode estar relacionado diretamente e indiretamente com o sono. A gente vai comentar aí sobre a apneia do sono, por exemplo, sobre aqueles pacientes que têm uma dificuldade de iniciar o sono, de induzir o sono, ou aqueles pacientes também que têm dificuldade para manter o sono. Então, a qualidade do sono está muito relacionada à saúde mental e à prevenção futura de doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Alzheimer. Então, dormir bem igual a prevenção. Interessante isso, né? Agora, por que a pessoa não consegue dormir, doutor? Qual é a principal causa? A principal causa de insônia, que é um dos distúrbios de sono mais prevalentes, é a causa psicofisiológica. Então, a causa emocional, transtorno de ansiedade. Aquela insônia de dificuldade de iniciar. A pessoa vai com o pensamento acelerado para a cama, não consegue se desconectar. Hoje em dia a gente está muito conectado. É celular, é rede social, e a pessoa tem que tentar diminuir esses aparelhos um pouco antes de dormir, pelo menos uma hora antes, dar uma desconectada, porque senão você vai elevar o sistema adrenérgico, você vai ter uma excitação, um aumento de adrenalina, e aí você não vai conseguir relaxar. É importante também um ambiente escuro, silencioso, onde você consiga produzir naturalmente a melatonina, que é o hormônio da indução natural do sono. Antes, quando não tinha celular, também tinha insônia. E aí, doutor? Pois é, aí são as causas, os fatores externos, né? Estresse no trabalho, estresse na vida pessoal, briga com o namorado, conta a pagar, dívida. Então não é só celular, tem outros fatores externos também. Quer dizer, não é só o celular, mas o celular tem aumentado, inclusive, a questão de insônia? Com certeza. O acesso hoje em dia, à tecnologia? Exatamente. Hoje em dia, com essa informatização, além de no consultório a gente avaliar a dificuldade de iniciar sono, a gente tem encontrado uma quantidade que tem dificuldade de concentração, de foco. Então, hoje em dia se fala muito de transtorno de déficit de atenção, mas na verdade, em vez de a pessoa ter de fato um déficit de atenção puro, ela está dormindo mal. E aí você precisa fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista clínica para poder chegar a esse diagnóstico. Vamos ver a primeira pergunta chegando aqui na tela do Balanço Geral juntos aqui, doutora. Vamos acompanhar as participações. Vamos colocar então a pergunta aqui da nossa audiência do BG. Atenção aí à nossa produção. Vamos lá, pergunta chegando aqui. Alexandre, dormir de barriga para cima prejudica o sono? Eu, quando fico de barriga para cima, ronco, por exemplo. Exatamente. É assim que funciona? Exatamente. Essa pergunta, a resposta é sim e não. Se o paciente ele tem uma propensão maior à apneia do sono, se ele está acima do peso, se ele tem uma circunferência cervical aumentada, isso vai predispor esse paciente ao ronco. E ronco não é sinônimo de apneia, mas grande parte dos roncos, que é a obstrução da via aérea, vai gerar uma dificuldade de oxigenação cerebral. Então o paciente vai ter um engasgo. Então é interessante que esse paciente durma de lado. Doutor, vou direto para as perguntas aqui dos telespectadores, pode ser? Vamos ver juntos aqui na tela, olha só. O Ademir Afonso, geralmente acordo de madrugada, fico uma hora rolando na cama até dormir novamente. O que pode fazer para corrigir isso e não acordar de madrugada? Isso é difícil, hein, doutor? Pois é. Primeiro, Ademir, a gente precisa entender por que o seu sono não está sendo adequado, né? A gente precisa dar uma olhada nos seus medicamentos, a gente precisa entender melhor, fazer uma entrevista para entender melhor o contexto da situação clínica. Somente com esses dados fica um pouco complicado, você precisa fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa para a gente entender a causa. Dá para avançar nisso e ter uma noite investigando, mais exatamente. Assim, não acordar de madruga, né? Mais uma pergunta aqui, ó, no WhatsApp. Priscila, sempre tive insônia e muita enxaqueca desde crianças, quando eu era criança, né? Mas com o passar do tempo, depois do falecimento de entes queridos, ficou pior. Fiz tratamento durante um ano com amitriptilina, mas o médico suspendeu e tem noite que vejo o dia amanhecer.
difícil, né? A vida da Priscila, e o que ela pode fazer, hein, doutor Guilherme? Priscila, então provavelmente o contexto da tua insônia e da tua enxaqueca, ele é relacionado à parte emocional, né? Você tem que trabalhar isso. Existem algumas formas. A principal forma de você tratar a insônia não é com medicamento, é com terapia cognitivo-comportamental. Então é importante que ela procure a ajuda de uma psicoterapeuta. Então antes mesmo de remédio, seria interessante ela trabalhar um pouco essa questão emocional, principalmente pós falecimento dos entes queridos, e isso pode melhorar consideravelmente o sono. Boa essa dica aqui, doutor Guilherme. Ó, mais uma pergunta, o Amarildo e a pessoa que tem muito sono, que pode ser, quem tem síndrome de pânico também afeta, e aí, doutor? Amarildo, a hipersonia diurna, ou seja, a hipersonolência quando você tem de manhã, ela é muito relacionada ao sono que você teve, então a qualidade. Você tem que observar, através de uma avaliação profissional, se você está tendo apneia do sono, que é aquela parada respiratória, entre outras situações que podem contribuir com uma fragmentação do sono. Bruxismo, pernas inquietas, a própria ansiedade, como você mencionou, a síndrome do pânico. Alguns pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada, como havia falado anteriormente, eles têm uma síndrome do pensamento acelerado, vão ter uma dificuldade maior para induzir o sono. E os pacientes com depressão, esses pacientes têm uma dificuldade para manter o sono. Então é interessante, em paralelo à avaliação do neurologista, especialista nessa área, conversar com o psiquiatra também. Mais um telespectador participando aqui, uma telespectadora, Diane. Quais as causas e como acabar com o ranger dos dentes durante o sono? Bruxismo, né, que o doutor falava agora há pouco. E aí, para a Diane que está assistindo? Diane, essa situação ela é muito comum e é interessante que você faça também uma avaliação odontológica. Existem hoje alguns artifícios para você prevenir que você desgaste o dente. E é interessante que você faça uma avaliação com um profissional especialista na área para medicações ou técnicas para relaxamento. Existem técnicas onde você consegue relaxar a musculatura da mandíbula e aí, por consequência, o sono acaba sendo mais profundo. Para encerrar, doutor Guilherme, de maneira geral, qual é a principal dica para ter uma boa noite de sono? Bem, você tem que ter um ambiente silencioso. É interessante que você fique afastado pelo menos 1 hora dos eletrônicos antes de ir para a cama. Ir para a cama somente quando realmente tem sono, né? Fazer uma atividade já monótona, começar a desacelerar, né, Rodrigo? A gente é muito acelerado, então antes de ir para a cama começar a desacelerar, diminuir a iluminação do ambiente, porque a produção da melatonina ela é bloqueada com o mínimo de luz, então o mínimo de luz do celular já pode bloquear a produção natural. Então é interessante que você faça uma alimentação mais leve, que evite exercício físico próximo da hora de deitar, que a tendência é você ter um sono de qualidade. Doutor Guilherme Mendonça, neurologista, obrigado pela presença. Já está convidado para voltar numa próxima para falar de outro assunto, tá bom, doutor? Tamo junto. Um abraço forte, valeu.